noite a todos e a todas. Este é mais uma sessão do seminário permanente do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que é promovido pela Ciência das Religiões da Universidade de Lusófona e que decorre durante o ano letivo, durante todo o ano letivo. Nós temos estado todos os meses a ter uma conferência sobre um tema relacionado de alguma forma com a fé cristã, com a história do cristianismo, etc. E hoje temos então o prazer de ter connosco a nossa amiga e colega, a professora Lídia Semeyer, que vai falar sobre o silenciamento das mulheres na Igreja Primitiva. Que é uma matéria que ela tem estudado muito nos últimos meses e produzido pensamento sobre isso, produzido, escrito, livros, artigos, etc. E também ensinado sobre isso. Eu vou fazer um resumo muito breve sobre a nossa oradora de hoje. É pós-doutora em Antropologia e História, doutorado em Antropologia Social pela USP, no Brasil. Também é professora e coordenadora de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante 23 anos fez este trabalho. Atualmente dá aulas no mestrado da Ciência das Religiões na Universidade de Lusófona, também no Seminário Batista de Portugal, na Universidade Aberta de Psicologia e Autoconhecimento em São Paulo. É investigadora do Instituto de Cristianismo Contemporâneo e da Luz ao Globo, que é o centro de investigação da nossa faculdade. E é subdiretora também da revista Ad Eterno, uma revista de teologia académica. E, portanto, tem-se dedicado muito aos estudos de género na Bíblia e nas religiões, e tem desenvolvido também uma série de estudos, de cursos online, onde alguns de vocês com certeza já participaram, e é autora de artigos e livros na área da antropologia bíblica, antropologia da religião, sendo o mais recente o Cristianismo no Feminino, pela editora Mundo Cristão. Nós vamos ter entre 40 e 50 minutos, enfim, para ouvir esta conferência. No final teremos alguns minutos para algumas questões que queiram colocar. E eu agradeço que no final também tenha algumas informações importantes, como, por exemplo, dar acesso a um livro da professora Lídice, que está disponível em formato e-book, portanto, uma ou duas informações importantes. Por isso, sejam muito bem-vindos mais uma vez e vou passar a palavra então à professora Lídice. Muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no nosso seminário. Faz favor. Professor Briços, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de minhas pesquisas e poder também estar apresentando este novo livro, O Cristianismo no Feminino, livro este que já está disponível em formato de e-book por as livrarias, mas em formato físico só acontecerá a partir da próxima semana. E a Mundo Cristão deu-nos este presente, que alguns de vocês já sabem, que ao final, então, desta comunicação, aqueles que estão aqui presentes receberão um código que vão poder baixar a versão digital deste livro Cristianismo Feminino. É um livro onde eu pude revisitar toda a história do cristianismo através do olhar da mulher. Então, é um livro que não só reconta a história do cristianismo, mas através do olhar da mulher pesquisadora, como também da mulher artista. Todas as páginas, todos os capítulos são ilustrados com imagens de pintoras da Renascença e do período barroco que desenharam, que pintaram as mulheres da Bíblia, as mulheres referentes às histórias do Novo Testamento e desse início do movimento cristão. Sobre o nosso tema de hoje, eu recomendo, depois que vocês conseguirem baixar, então, a leitura do capítulo 14, que diz: devem as mulheres ficar caladas? Já é uma introdução sobre o nosso assunto que foi pedido para conversar, sobre o silenciamento das mulheres na igreja primitiva. Vamos então? Eu vou falar até muito breve, para poder dar tempo de perguntas surgirem e tirar mais as dúvidas até, já que não temos condições de tratar de todo esse assunto em tão pouco tempo.
Mas se vamos falar do porquê as mulheres foram silenciadas na igreja primitiva, primeiramente temos que pensar, para ser silenciadas, elas têm que ter tido voz. Então vem a primeira pergunta. As mulheres tinham voz na igreja primitiva? Para responder a isto, vamos ter que regressar um pouquinho no tempo, um pouco antes, ou até bem antes, da igreja primitiva surgir. Vamos voltar até o período chamado intertestamentário, o período, então, que fica entre o final dos livros, da escrita dos livros do Antigo Testamento e antes de começar, então, a surgirem os livros do Novo Testamento. O que acontece nessa região de Judeia e Palestina nesse período intertestamentário, entre o século VI a.C. e o século I depois de Cristo, ou da Era Comum, como hoje em dia se usa falar? Primeiro movimento importantíssimo de lembrarmos aqui é que, em 334, Alexandre o Grande conquista a região da Palestina, a região da Judéia, como podemos chamar. E o que isso muda nessa região? Ora, logo depois dessa conquista, Alexandre morre, mas deixa os seus 3 generais dividindo a terra das suas conquistas. O pedaço da Palestina e Judéia vai ser, então, governado pelos generais Lágidas, ou Ptolomeu, ou a dinastia de Ptolomeu, ele reassume esse nome. E o que acontece aqui? É a mesma dinastia que vai estar cuidando também do Egito. Começa-se a implantar uma helenização na região da Palestina, na região ali do Oriente Médio, conquistada toda por Alexandre o Grande. E o que inclui essa helenização? A introdução da língua grega, é a partir desse período ptolomaico, por exemplo, que vai surgir a Biblioteca de Alexandria, a Grande Biblioteca de Alexandria, e o grande desafio que vai ser traduzir toda aquela Bíblia hebraica que já existe para o grego, e surge então a Septuaginta, nesse período aqui, que vai ser a Bíblia que vai ser utilizada por Jesus, utilizada pelos primeiros cristãos, os primeiros que vão formar a primeira igreja, a igreja primitiva. O que acontece nesse momento? Só que Ptolomeu não vai ter uma boa relação com os judeus. E aí os judeus vão apoiar um outro general, o general Seleucida, que é o Antíoco III, que vai conquistar essa terra também da Palestina, e vai então agora estar sob o domínio dos Seleucidas, sobre Antíoco III. Antíoco III agradece aos judeus fazendo o quê? Ajudando financeiramente no templo, dando vários subsídios para os judeus, já que, afinal de contas, os judeus cooperaram para que ele conseguisse vencer Ptolomeu. Mas surge o filho de Antíoco III, vem Antíoco IV Epifânio. E Antíoco IV Epifânio, que continua também com todo esse processo de helenização, só que agora ele vai acirrar esse processo de helenização, fazendo com que os judeus agora realmente tenham uma certa perseguição religiosa, a profanação do templo, a introdução cada vez maior de aspectos culturais, como, por exemplo, teatros, ginásios, todas as práticas culturais gregas sendo introduzidas nessa região. E, claro, alguns vão se adaptar a esse mundo grego, outros vão ser contrários, tanto que vai haver a Revolução dos Macabeus, a Revolta dos Macabeus. Com a Revolta dos Macabeus, mais uma vez, os judeus assumem essa região por um período, até que em 37 a.C. vêm os romanos e dominam essa região. Então, por que eu estou contando toda essa história? Para tentarmos entender o pano de fundo onde acontece o Novo Testamento. Então, eu tenho uma região da Judeia e da Palestina, e agora entra uma cultura romana. A cultura romana, então, se amalgama com a cultura grega, por isso temos a cultura greco-romana. Os romanos, eles muitas vezes absorviam costumes dos povos aos quais eles conquistavam, e assim, um dos povos interessantes que os povos romanos acabou assumindo muitas de suas posturas são os etruscos. Os etruscos, eles tinham um comportamento de igualdade entre os gêneros, homens e mulheres assumindo posições igualitárias na sua sociedade. E aí, o que acontece? Quando o mundo greco-romano, então, começa a dominar essa região da Palestina e da Judéia,
As mulheres são quem ganham principalmente. Por quê? Porque apesar de muitos acreditarem que a mulher, no período do primeiro século, ou primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo, fosse uma mulher que muito submissa, subjugada, sem voz, sem poder nenhum, muito pelo contrário. Debaixo desse poder greco-romano, as mulheres conquistaram muitas liberdades. Elas tinham liberdade de ter comércio próprio, propriedades próprias, dependendo da classe social, tinham alcance da educação, podendo aprender a ler e a escrever, tinham liberdade de ir e vir, podiam, inclusive, receber a herança de um marido falecido ou de um pai também falecido, coisa que também anteriormente não era possível. Então, mulheres podiam ter propriedades, podiam ter uma situação financeira muito interessante. Isso já muda muito da nossa imaginação sobre o que acontece no primeiro século de surgimento da igreja, do papel das mulheres. É claro que isso vai variar de cidade para cidade. Algumas cidades eram muito mais helenizadas, como podemos ver Magdala, Tiro, Sidom. Outras cidades não eram tão helenizadas, ou tinham uma restrição maior a esse helenismo, como o caso de Jerusalém, ou aldeias pequenas como Nazaré. Podemos perceber claramente essas diferenças, as posturas com relação à mulher, até mesmo dentro do judaísmo, dependendo da cidade mais helenizada. O judaísmo aceitava até mesmo a presença de mulheres na sinagoga, com uma certa liderança nas sinagogas, em lugares onde, então, havia uma restrição maior à presença da mulher. Os textos chamados deuterocanônicos na Bíblia Católica ou apócrifos na Bíblia Protestante, que foram escritos nesse período chamado intertestamentário, mostram claramente isso. Quando um texto é escrito em Jerusalém, é um texto normalmente bem negativo em relação às mulheres, mas os textos escritos nas regiões de diáspora são textos extremamente positivos em relação à mulher. Por exemplo, o texto de Judite, que mostra, então, uma mulher representando Israel e fazendo toda a vitória, libertando o seu povo. Muito bem. Então, já isso só para a gente ter esse pano de fundo. Então, agora chegamos, então, ao Novo Testamento. Pensando nisso tudo, fica mais fácil compreendermos como algumas mulheres puderam, inclusive, sustentar o ministério de Jesus, ter dinheiro para isso. E vamos perceber também como é que o conceito de viúva é muito diferente do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Não é o mesmo conceito. No Antigo Testamento, pensamos em viúva como aquelas mulheres pobres que precisavam de ajuda, de sustento. No Novo Testamento, elas vão continuar existindo, claro, sempre vão existir os pobres. Jesus mesmo disse: os pobres sempre estarei convosco. Mas vão existir também viúvas que não precisam de sustento, muito pelo contrário, vão usar do seu dinheiro, vão usar as suas propriedades para colaborar com o cristianismo, com a igreja cristã que está se iniciando. É dentro desse movimento todo, então, que começamos a observar as vozes que eram, sim, ouvidas nesse início da igreja. Mesmo nos evangelhos, já vamos ter algumas vozes muito importantes. A voz, por exemplo, da mulher samaritana, uma mulher que muitas vezes as pessoas pregam nas igrejas, ou fazem estudos como sendo uma mulher da vida, uma mulher de vida fácil, que teve vários maridos, e contam várias histórias sobre elas, contando essa mulher como se fosse uma pessoa extremamente de vida negativa. Mas se essa mulher fosse de uma vida tão negativa assim, ela teria ido para a cidade dela e teria conseguido convencer várias pessoas a retornar até Jesus e ouvirem de Jesus? Ela tinha voz e ela era ouvida, ouvida e respeitada. A própria mulher samaritana, então, precisa ser revisitada. A mulher samaritana tinha uma certa educação, ela tinha cultura a ponto de discutir com Jesus teologia, coisas que muitas vezes não percebemos tão claramente numa primeira leitura. Mulheres como Marta, ou a mulher Ciro-Fenícia, que ousaram debater com Jesus, ousaram discutir com Jesus e discordar de Jesus. Marta de Betânia e a mulher Ciro-Fenícia, mulheres que têm voz. Mulher como Maria Madalena, que foi escolhida pelo próprio Cristo para ser aquela que vai levar a mensagem das boas novas da ressurreição,
para todos os demais discípulos, homens e mulheres. E mesmo depois da assunção de Jesus, vamos perceber que as mulheres continuam presentes. Elas estão lá no cenáculo quando ocorre o Pentecostes. O nome delas, inclusive, está registrado no livro de Atos. Resultado, quando acontece o batismo do Espírito Santo e aqueles que estão lá, os discípulos começam então a falar em outras línguas, esses discípulos não eram apenas homens, haviam também discípulas. Maria, a mãe de Jesus, estava lá e ela provavelmente falou em outras línguas também. Talvez Madalena e muitas outras também, que faziam parte desse grupo seleto após a morte de Jesus e sua ressurreição e ascensão aos céus. É tão interessante, é tão importante a presença dessas mulheres, a voz dessas mulheres, que quando também no livro de Atos, Lucas registra que Saulo perseguia os cristãos, ele perseguia homens e mulheres. As mulheres também tinham a sua voz e precisavam também ser caladas desde o momento da perseguição de Saulo. A primeira igreja de Jerusalém também vai acontecer dentro de uma casa de uma mulher. Apesar de Jerusalém ser um pouco mais fechada à participação feminina, a primeira igreja reúne-se na casa de Maria, mãe de João Marcos, que tem sua voz. Atos registra não só a voz de Maria, mãe de João Marcos, uma voz até da sua serva, Rode, já mostrando desde então que servos e senhores conviviam e quando eram cristãos como irmãos. Muitas outras mulheres vão ser também representadas nos livros no livro de Atos e também nas cartas paulinas, como tendo também representantes importantes, líderes em igrejas que vão sendo formadas em toda a região da Ásia Menor, no Mediterrâneo e mesmo Europa. A primeira igreja da Europa, liderada por uma mulher, Lídia, em Filipos. Mesmo a igreja de Filipos terá também Evódia e Sintique, duas mulheres também citadas por Paulo por sua liderança nessa igreja. Corinto tem a Priscila, em Éfeso, Cloé, Laodiceia, Ninfa, Colossos, Áfia, esposa de Filemon, Cencreia, vamos ver a diaconisa Febe, tá? Representando também essa igreja e tendo também não só voz, como função aceita por todos que pertenciam àquela igreja. Mulheres que são também citadas pelo apóstolo Paulo como evangelistas, como a própria Priscila, que evangeliza não só Corinto, como Éfeso, Lídia, como já falamos dela, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, irmã de Nereu, todas citadas em Romanos 16, mais uma vez falando de Evódia e Sintique, que também Paulo coloca como aquelas que se esforçaram, que trabalharam junto com ele, que arregaçaram as mangas e vestiram a camisa do evangelho. Paulo cita uma mulher que é uma apóstola, chamada Júnia, em Romanos 16. Uma mulher, então, não só uma mulher diaconisa em Romanos 16, mas também uma mulher que tem a função de apóstola. Alguém, então, que presenciou a ressurreição de Jesus e testemunhava isso. Paulo diz que, inclusive, conheceu, então, a Cristo muito antes de Paulo, que só foi conhecer a Jesus após a ressurreição e a ascensão de Jesus. E já que estamos falando de Paulo, precisamos lembrar que ele mesmo vai dizer que a mulher tem voz. Em 1 Coríntios 11, ele já coloca homens e mulheres profetizando lado a lado. Logo no capítulo seguinte, em 1 Coríntios 12, ele vai falar que o dom da profecia, sim, é para todos. Ora, e o que é o dom da profecia no Novo Testamento? No Novo Testamento também é um pouco diferente do conceito do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo vai definir isso em 1 Coríntios 14, versículo 3, onde ele diz que aquele que profetiza é para edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. A profecia está ligada, então, ao ensino, está ligada à pregação do evangelho. Mulheres e homens profetizam, mulheres e homens pregam, mulheres e homens ensinam. São vários os exemplos, então, que os textos bíblicos nos trazem. Por fim, ainda no livro de Atos, aparecem as filhas de Filipe, 4 mulheres que também anônimas no texto, mas que são tidas como profetisas. Mulheres essas que foram, durante muito tempo, entre os pais da igreja, citadas como sendo exemplos de profetisas, junto com uma outra profetisa que não está na Bíblia, chamada Âmia de Filadélfia.
Vários dos pais apostólicos vão citar essas mulheres como sendo exemplares, juntamente com homens também tidos como sendo profetas. Vemos, então, que a realidade da igreja do primeiro século era uma igreja regida pelo carisma do Espírito Santo. Homens e mulheres tinham funções idênticas, não há uma hierarquia entre homens e mulheres. Homens pregam, mulheres pregam, homens profetizam, mulheres profetizam, homens oram, mulheres oram. É por isso que Gálatas 3:28 é o texto realmente que mostra a realidade dessa igreja, uma igreja que vive claramente o texto que diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma igreja, então, que não faz distinção de classe social, não faz distinção de etnia e também não faz distinção de gênero. Essa igreja, tão importante, então, vai também ter a presença, como já vimos até, de diaconisas. Febe é a diaconisa que nós temos citada por nome. Mas em 1 Timóteo 3, o texto fala de diáconos homens e logo depois de mulheres. A interpretação de que são mulheres dos diáconos só surge bem posteriormente, já depois do século X em diante. Até então, sempre se acreditou que o texto se refere a diáconos homens e diáconos mulheres, ou diaconisas, colocadas lado a lado, até porque Febe é um exemplo delas. Também nessa igreja do primeiro século, nós temos as mulheres viúvas, já falei delas, que têm dinheiro e por isso podem sustentar o ministério de Paulo, sustentar o ministério de todos os missionários, a colaborar com essa igreja, e elas formam o que vai ser chamado futuramente de Ordem das Viúvas. Mulheres que, então, usam os seus postos para ajudar a igreja financeiramente, mas também colaboram no ensino e colaboram na oração. Elas vão ser chamadas, muitas vezes, nos textos bíblicos, de presbíteres ou de anciãs. Lembrando que o termo ancião ou anciã não se refere à idade, ao cabelo branco, não, se refere à capacidade de liderança, ao conhecimento e à possibilidade de passar esse conhecimento. Inácio de Antioquia, ainda no século I, vai dizer sobre umas certas mulheres que eram virgens e participavam da Ordem das Viúvas, mostrando que não necessariamente, para ser da Ordem das Viúvas, era necessário enviuvar. Talvez uma mulher virgem, solteira, mas que também tivesse posses, quisesse participar desse grupo, ela participava também e colaborava na igreja da mesma forma. A Ordem das Viúvas vai continuar existindo na igreja durante muito tempo, só agora, depois de existir, deixar de existir, que eu vou contar sobre isso, depois ela retorna novamente agora neste século. Esta é a primeira metade do século I. Então, se é tudo tão bonito, como é que as mulheres começam a ser caladas? Que história é essa? Acho que todo mundo está perguntando exatamente isto. Sim, começa agora. Tudo começa na segunda metade do primeiro século, bem no início da igreja. E por que começa? Qual é o ponto de virada da história do que é a mulher no cristianismo? A morte de dois homens. Por volta do ano 66, 67, dois grandes líderes são assassinados, Pedro e Paulo. Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, é crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o líder itinerante de todas as igrejas da Europa, da Ásia e toda essa parte do Mediterrâneo, é decapitado. E a igreja perde seus líderes e fica descabeçada, claramente. A igreja não tem, então, agora como tentar ter uma unidade. E o que acontece, então, nesse primeiro século, na segunda metade do primeiro século? Eu não tenho um centro doutrinário único, eu não tenho uma única maneira de entender os textos que circulam pela igreja, eu não tenho uma Bíblia, a gente nem sempre tem essa noção. A Bíblia, como nós conhecemos, o Novo Testamento, não está escrito ainda. Eu tenho algumas cartas paulinas, cartas essas que circulam em algumas igrejas. Não chegaram nem em todas as igrejas. Nem todas as igrejas tinham conhecimento de todas as cartas de Paulo, para começar.
O que se conhecia? O Antigo Testamento, em grego, a Septuaginta, alguns textos deuterocanônicos, textos escritos, então, nesse período intertestamentário, e esses eram os textos que as igrejas utilizavam. Cada igreja, então, fazia ou entendia, muitas vezes, de forma diferente esses textos. Como é que elas se reuniam? Em casa. Como é que era a ideia dessas casas? Né? Era um sistema grego de reunião de assembleias nas casas, chamado eclésias. Por isso que o termo eclésia, que vai dar origem à igreja, vem desse termo das assembleias gregas. Casa é território do feminino. Desde o mundo judaico, as mulheres eram responsáveis no Shabá por toda a cerimônia do Shabá. Quando acontece a conversão, é natural que essas mulheres continuem também tendo certa liderança religiosa dentro das suas casas. Por isso é tão claro o Novo Testamento colocando mulheres na liderança de muitas dessas igrejas que se reúnem nas casas. Ao mesmo tempo, começa também a surgir um sistema de governo por territorialidade, ou seja, por várias igrejas que são na sua região próxima vão estar submissas a um bispo. Este já é um sistema mais ligado ao sistema romano. Então, a igreja começa já a ter toda essa questão. Uma coisa importante de observarmos é que, neste período também, acontece uma revalorização do judaísmo muito forte. Por quê? O imperador Nerva, que vai reinar por muito pouco tempo, ele vai assumir no ano 90 e pouco, e ele vai pegar um governo romano, um Estado romano na bancarrota, devendo, e ele percebe que se ele perdoar os judeus e deixar os judeus, então, bem dentro do império, os judeus vão poder pagar as suas... pagar os impostos corretamente, e com esses pagamentos de impostos ele pode também reestruturar o governo. Nerva, então, dá várias vantagens aos judeus. Ora, o cristianismo, estou ainda no século I, o cristianismo ele é uma facção judaica, é assim que ele é visto, como sendo uma divisão do judaísmo, um judaísmo um pouquinho diferente. E é claro, se o judaísmo começa a ser valorizado, os cristãos, a igreja também começa a observar isso e pensar, olha que interessante, a gente também pode começar a aproveitar um pouco disso. E aí o judaísmo começa a voltar para dentro das igrejas. Aquilo que o apóstolo Paulo tinha começado a fazer uma certa limpeza, dividindo, separando muito do judaísmo do que era cristianismo, começa o judaísmo a retornar para dentro da igreja, uma rejudaização da igreja. Junto com essa rejudaização, o papel das mulheres também vai diminuindo, já que dentro do judaísmo elas também não têm um papel tão forte assim. Chegamos ao século II. No século II, eu já tenho agora a formação de um grupo mais organizado, mais hierarquizado dentro da igreja, que considera-se um grupo mais ortodoxo, que vai se autodenominar Igreja Católica, com o sentido de Igreja Universal. Esse grupo começa, então, a ser aquele que vai tentar criar as regras básicas para unificar esse cristianismo. Só que eu tenho muitos cristianismos, como já comentamos aqui. Eu tenho cristianismos que têm doutrina semelhante, prática semelhante, mas são diferentes dessa Igreja Católica. Doutrina semelhante e prática diferente, como eu vou ter também doutrina diferente e prática completamente diferente da Igreja Católica. Uma das grandes diferenças que vão acontecer no século II, que já acontecem, é que se está acontecendo essa hierarquização que é realizada através de uma ordenação ritual daqueles que vão ser os líderes da igreja, isso se contrapõe àquela organização dos ministérios carismáticos, que eram aqueles formados, então, pelo apóstolo Paulo, com base na semelhança, na igualdade entre todos, não importando a classe social, não importando o gênero, não importando nada mais. Eu tenho, então, uma divisão já da igreja entre aquelas que aceitam o ministério carismático e aqueles que vão aceitar o ministério da ordenação ritualística. É nesse período do século II, dentro desse mundo do cristianismo mais carismático, que vai surgir um movimento chamado Nova Profecia, um movimento que se diz herdeiro da profecia do Antigo Testamento, liderado por homens e mulheres.
Duas mulheres ficaram muito famosas, Prisca, ou Priscila, e Maximila, liderando esse movimento, junto com alguns homens. Esses homens, um deles ele chamava-se Montano. O movimento se chama Nova Profecia. Ele, então, tem essa ideia de tentar trazer um pouco da ação do Espírito Santo de volta para toda a igreja. Um dos que se adaptou e acabou participando bastante desse movimento, um pai da igreja, é Tertuliano. Por um bom tempo participou da Nova Profecia, e é dele que nós temos muitas informações a respeito desse movimento. O movimento acabou ficando conhecido como montanismo. Isso é o que aparece na maior parte dos livros, mas é engraçado observar que esse nome montanismo só aparece no século IV. Até então, é Nova Profecia. Vamos observar por que montanismo, então? Já é a ideia de que, olha, tira o papel das mulheres, vamos colocar Montano como sendo líder, por isso é montanismo, e não priscilianismo, como muitas vezes Tertuliano chama o próprio movimento. É nessa época também que é escrito o livro Didaquê, é um manual de tentativa também de organizar essa igreja. No Didaquê não tem separação nenhuma entre os gêneros, não aparece nem separação de homens e mulheres, todos são tratados igualmente, todos podem ter as funções igualmente, mas observa-se que, então, a igreja está muito dividida ainda. Alguns estão mantendo ainda o carisma do Espírito Santo, outros ainda tentando fazer essa hierarquização e masculinização dessa igreja. É do século II também que aparecem as chamadas interpolações dos textos de 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, que vão silenciar as mulheres, aparecendo, então, textos que são acrescidos aos textos da Bíblia, já com funções de controlar também o papel das mulheres. No século III, o movimento da Nova Profecia também começa a ser combatido. As profetisas desses movimentos carismáticos começam a ser desqualificadas, taxadas de prostitutas, histéricas e hereges. Os movimentos de heresia são sempre atrelados à presença de mulheres em funções de liderança. Nós já começamos a observar como os textos da igreja vão alterando também a posição em relação às mulheres aqui. As profetisas dos movimentos ortodoxos ou que pertencem da igreja católica são colocadas para falar apenas dentro das suas casas, não podem mais falar no público. Por que isso? Agora, isso é muito importante, justamente porque no século III a igreja começa a sair do universo da casa, do universo, então, restrito ao lar, muito mais voltado à presença feminina, para ir para o universo do público, um universo muito mais masculino. A igreja mais antiga descoberta até hoje, a igreja dura Europos, é justamente do século III, e os seus fundamentos são uma casa, mas vemos que a arqueologia já percebe que ela foi uma casa modificada para se transformar, então, num local apenas voltado para cultos, apenas voltado para ser igreja. Este é o século III, então já está acontecendo essa mudança para o mundo público, e os homens é que vão estar dominando essa esfera do mundo público. Então, as mulheres ficam cada vez mais restritas ao universo da casa, até mesmo as profetisas. Elas podem falar, mas só desde que não falem em público. Há uma profetisa, por exemplo, citada na carta de Firmiliano a Cipriano, anônima de Cesareia, onde justamente ela é criticada por falar em público. Uma outra profetisa que aparece nesse período também, muito famosa e muito importante para o estudo das mulheres, é Perpétua. Perpétua, que foi uma mártir, que deixou um texto, o Diário de Perpétua, é o primeiro texto de autoria feminina realmente reconhecido de autoria feminina no cristianismo, o Diário de Perpétua, é do século III. Perpétua é uma profetisa, ela conta no seu diário diversas suas profecias, mas também ela é aceita pela Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, por quê? Porque ela é uma profetisa que não profetiza em público no meio das praças, não profetiza na frente dos homens, não, ela é também recatada e, ao mesmo tempo, também ela é uma mártir, o que faz também com que ela seja bem aceita. Os documentos desse período são a tradição apostólica e o Didascália. Esses dois documentos, quem for depois estudá-los, vai perceber que as viúvas, aquelas que ajudavam financeiramente, que pregavam também, que evangelizavam, que ensinavam, vão ser agora restritas apenas à oração. Elas podem continuar trabalhando sim, mas orando, dentro da oração, ministério da oração.
E as diaconisas? As diaconisas agora vão trabalhar principalmente com cuidados de doentes, de ambos os sexos, e com o ensino das mulheres e a preparação do batismo dessas mulheres. Então, agora as diaconisas vão sendo voltadas mais para a ação entre mulheres. No século IV, e que já sabemos, é quando a igreja começa, então, a estender os braços para o Estado, ou o Estado estender o braço para a igreja, começa a andar de mãos braços dados, e o que acontece? Uma institucionalização do cristianismo dentro do Império Romano. Agora eu tenho a Igreja Católica Romana se formando. Essa igreja vai associar o modelo do governo ao modelo do governo romano também. Como assim? Estão fazendo aquela hierarquia em forma triangular. Isto vai ser absorvido pela igreja, então a igreja passa a ter uma hierarquia semelhante à hierarquia do governo romano. Um texto de época, o Estatuto dos Apóstolos, ainda se preocupa muito com o ministério feminino, vai discutir muito sobre isso, que ministério podemos dar às mulheres, elas participam da igreja, mas o que elas podem e não podem fazer, o texto discute bastante sobre isso. É desse período também que surgem os movimentos aqueles que vão para os desertos, aparecem os pais do deserto e as mães do deserto, mulheres e homens que não se adaptam a essa nova vida de igreja e Estado andando juntos e resolvem, então, se deslocar para se tornar ermitões, ermitãs no deserto e tentar ali se aproximar mais da vida do cristianismo nos seus moldes originais. O próximo curso que eu vou lecionar pela Lusófona X é justamente sobre esse período, a espiritualidade das mães do deserto. Então, quem quiser conhecer um pouco essas mulheres que deixaram escritos, chamados apotegmas, tiveram voz essa que foi muito tempo calada também. Muitos desses apotegmas, desses ditos, foram transmitidos com nomes de homens. Hoje já estão separando o que é das mães do deserto e o que é dos pais do deserto. Por um grande período, só os pais do deserto é que foram realmente estimular a sua leitura e os seus textos que foram preservados, mas os das mulheres também foram, ainda bem, podemos estudá-los também. Nesse século IV também acontece o declínio da Ordem das Viúvas, elas passam a se chamar agora também como diaconisas, então deixam de ser viúvas, passam a ser apenas diaconisas. Tudo vira diaconisa. E é nesse momento também que o cânon, finalmente, da Bíblia começa a se organizar. E agora, então, tudo começa a ser uma seleção de textos, quais aqueles vão participar da Bíblia e quais vão ficar de fora. Nós estamos terminando, fiquem tranquilos. Século V, as diaconisas agora não podem mais ser casadas. Se elas forem casadas, elas têm que se separar dos maridos, então, leitos separados, viver, então, em castidade, para poder continuar sendo diaconisas. Com o passar do tempo, ainda dentro do século V, elas vão se transformando em abadesas, e daí em diante começa a surgir, então, o início das freiras, que vão ficar, então, dentro dos conventos, dentro da clausura. No século XII, a ordenação só pode acontecer para aqueles que servem ao altar. Então, as mulheres ficam excluídas das ordenações. Elas podem agora ser consagradas, não mais ordenadas diaconisas, a partir do século XII. No século XIII, as mulheres, então, passam a ser proscritas totalmente do altar, consideradas inaptas à ordenação, não só pelo sexo feminino, mas também pelo fato de elas terem a menstruação mensal, que as deixaria impuras de participarem do altar de Deus. Até que elas saem totalmente, o ritual da ordenação das diaconisas, que era o que existia, sai totalmente do pontifical romano, no século XIII. No século XVI, com a reforma protestante, Lutero resgata muito do valor da mulher, e assim, com o sacerdócio universal dos crentes, as mulheres voltam a poder ser pastoras, poder pregar, escrever, surgem mais teólogas, e assim chegamos aos dias de hoje, uma situação, então, bem diferenciada entre o que é católico, o que é protestante, com esse posicionamento, algumas igrejas abrindo espaço para as mulheres, outras igrejas fechando completamente o espaço para as mulheres, algumas igrejas permitindo, então, a voz da mulher ainda para se ouvir, outras calando totalmente as mulheres.
O interessante é observar que, apesar de todo esse esforço desses séculos todos para silenciar as mulheres, elas nunca foram totalmente silenciadas. Mesmo na Igreja Católica, nós vamos ver várias doutoras da Igreja aceitas e ouvidas, até mesmo pelos papas. Mulheres que mantiveram a sua voz, mulheres que falavam abertamente, não tinham medo de expor as suas teologias, as suas conclusões. Mesmo no mundo protestante também vamos ver isso. Até mesmo no luteranos, vamos continuar a ter as freiras luteranas, que têm voz também, e até o início da voz delas é justamente isso. Quando Lutero fala, quero acabar com as freiras dentro do protestantismo, elas dizem, não, nós queremos continuar a ser freiras, só isso já é ter voz. Poder dizer, é o que nós queremos ser, é o tipo de vocação que nós queremos seguir. As mulheres até hoje ainda são a maioria em todas as igrejas cristãs. O sustento das igrejas, vem do dízimo, das ofertas, vem principalmente das mulheres, porque elas são as maiorias. Elas são a maioria nos campos missionários, mesmo casadas ou solteiras, são elas que enfrentam os maiores perigos missionários. As mulheres continuam, então, tendo a sua voz, mesmo apesar das tentativas de silenciamento, executando atividades essenciais para a igreja, mesmo que por baixo dos panos, mesmo que extraoficialmente. O que podemos perceber é que o carisma do Espírito Santo não pode ser calado. E ele fala pelas mulheres e pelos homens. Eu espero que tenham ajudado alguns, e eu não sei se surgem perguntas. Muito obrigado, professora Lídice, por esta excelente exposição. Nós já temos aqui, eu ia dizer que quem quiser colocar questões pode. Não, pode pôr a mãozinha e depois eu irei ver. Entretanto, eu queria só acrescentar que, de acordo com aquilo que já dissemos anteriormente, e a professora Lídice disse também, eu já pus aqui no chat o código e o link para resgatar o e-book do Cristianismo no Feminino, quem estiver interessado, o livro da professora, e também pus um outro link para a internet da última vez, da última sessão que tivemos com o professor Luís Branco sobre Calvino e a Sociedade de Genebra. Alguém tinha pedido alguns elementos mais, então ele enviou-nos este link e, portanto, está aí disponível. Ok, está aqui outra vez, tudo bem. Então, vamos ver quem é que levantou. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão? Não? Não já tirou? Ok. Alguém tem alguma questão? Temos alguns minutos para colocar à professora Lídice sobre o assunto o tema desta palestra. Eu não sei levantar a mão aqui, mas posso fazer uma pergunta? Pode. Pronto, Claro, força. primeiro dizer boa noite à professora Lidice e agradecer muito pela palestra, que demonstra claramente que, que a história não é só acumulação de conhecimento e uma linha que segue para o progresso, não é? Também há períodos grandes de regressão. E a pergunta que eu tinha, eu não sei se entendi bem. O que, o que eu aprendi da palestra foi que a sociedade na Palestina, antes da chegada dos romanos, era bastante patriarcal. Depois, dada a influência romana, tornou-se um pouco mais igualitária e pronto, e a igreja assim se desenvolveu. Mas que depois, quando a igreja tornou-se a igreja oficial do Estado romano, aí pronto, o período de silenciamento eh, voltou ou agravou-se. Mas, e, mas se esse foi o caso, e se a sociedade romana era um pouco mais igualitária, então como é que isso coincidiu com a regressão nos direitos das mulheres? Era essa a minha pergunta.
Obrigado. E, Rubem, desculpa, só repete de novo, como isso coincidiu? Desculpe. Com a regressão, outra A vez no Estatuto regressão. das Mulheres. Ok. Como eu disse, o que acontece? Você tem uma rejudaização da igreja cristã. Essa igreja cristã judaica, é interessante quando observamos no capítulo em Atos, né, até mesmo na visão de Pedro, isso é bem claro, né? A lição de Deus contra Pedro, que olha, você não pode fazer esse tipo de acepção de pessoas e tudo mais, que os judeus têm muito isso, a circuncisão não é tão importante, o alimento não é tão importante e tudo mais. Paulo já era muito mais livre nessa visão toda. Mas o que acontece com a morte dos dois e com o advento de Nerva e a revalorização do judaísmo, a igreja também absorve isso. E dentro do judaísmo eu tenho conceitos como o conceito da lei das modéstias, onde a mulher não pode falar em público, é um pecado para a mulher, né? Falar em público digamos assim, é quase que uma maldição para o homem ouvir a voz da mulher, que não é a voz da mulher dele. Então, são várias situações, a mulher não pode sair em público sozinha, né? A questão da vestimenta, do véu, todas essas situações tão judaicas voltam para a igreja. Então, não é o caso, não foi o século IV, quando a igreja virou Igreja Católica Romana, que calou as mulheres. Não. O silenciamento das mulheres começa ainda no século I. Ele só vai se acirrando com o passar do tempo. A igreja ela vai se fechando cada vez mais para essa participação feminina. As teorias dizem que isso é mais uma questão de competição mesmo, da preocupação dos bispos sobre o papel das mulheres, principalmente das viúvas, que poderia, como elas eram chamadas de presbíteres, né, presbíteras, então, poderiam também chegar à alçada dos bispos homens, e assim a necessidade de, então, começar a diminuir o valor, o papel dessas mulheres. Mas é claro que podemos ter apenas pistas dessas situações através das cartas entre os bispos, através dos textos da patrística, né, dos pais da igreja, que nos dão algumas pistas sobre as coisas, como começaram a funcionar, como começaram a silenciar essas mulheres. Mas só mesmo algumas coisas talvez a gente nunca venha a descobrir claramente o porquê alguém agiu daquele jeito, porquê, o que motivou aquela ação, tirar algum papel das mulheres, né? Mas é muito provável que tenha sido por uma questão de competição mesmo de liderança. Muito bem. O Lindbergh Moraes também levantou a mão, faz favor. Boa noite. Agradeço muito a oportunidade, o convite da professora Lídice para esta importante conferência, algo que me incomoda muito, por ser de uma linha de estudos do pensamento reformado, onde, de fato, a voz das mulheres não aparece tanto. Tenho duas curiosidades, professora. Na sua fala, me chamou a atenção. Em primeiro lugar, seria o papel das mulheres nesta questão do cuidado dos empobrecidos, que ficou muito evidente, e me chama a atenção porque no ensino de Jesus, ele recomenda que o que você faça com a mão esquerda, a direita não demonstre. Será que isto poderia ter influenciado e ter sido usado pela masculinização da igreja, considerando que este era o papel delas? Seriam elas as primeiras diaconisas que deveriam fazer no silêncio? Essa seria um questionamento, este seria o questionamento. O outro sempre me incomodou foi a mulher de Pilatos. Ela não se calou, mas talvez havia uma grande distância da mulher de Pilatos para as mulheres judaicas. Talvez não tenha influenciado, mas sempre me chamou a atenção que ela não foi silenciada. Por que ela não influenciou, talvez, em algum momento, as mulheres judaicas? Uhum. Vamos lá, então ver as diaconisas primeiro. Realmente, o papel do diácono e da diaconisa tem a ver com a ciência social. Tá? Claro que a diaconisa, com o passar do tempo, ela acabou cuidando também dessa questão de enfermos, coisa que os homens não faziam.
Um dos capítulos do livro, inclusive, fala sobre as diaconisas como sendo as precursoras da enfermagem pública. É um dos capítulos desse livro, porque realmente tudo começa pela ação dos cristãos, das cristãs, né, das diaconisas, que depois vão ser também substituídas, como eu falei, pelas freiras, e aí viram os primeiros hospitais, as primeiras enfermagens, as primeiras enfermarias, também ligadas à igreja cristã. Eu não acredito que tenha sido o silenciamento, né, das mulheres não podem falar nada do que fazem. Eu acho que não, Edberg. Eu acho que o fato de que a ação social não pode ser divulgada, isso também seria colocada para os homens também, né? Tanto que uma coisa que eu acho muito interessante, um texto que eu acho muito interessante disso, do próprio Jesus, é quando ele conta a parábola parábola não, né? A história da chamada viúva pobre. O interessante é que o texto não diz que aquela viúva é pobre, né? Essa é uma interpretação já em cima. É uma viúva e ela dá o que ela tem, né? Agora, se aquilo era uma fortuna ou que não era, não é dito isso também. Nós já vimos, as viúvas tinham de vários tipos. Então, ali também já temos uma relação de Jesus com viúvas. Mas eu não vejo que tenha a ver com o fato de auxiliar ou dar esse silenciamento. Agora, quanto à questão da mulher de Pilatos, né, chamada Cláudia também, né, teoricamente a Cláudia, eu também gosto demais do posicionamento dela, é interessantíssimo gostar de dizer essa história dela, saber quem é, porque se realmente ela conhecia Jesus, como é que ela convivia, ou se ela convivia com amigas que conheciam, né? Afinal de contas, sim, tinha mulheres junto com ela, como a gente tem no Lucas 8, aparece a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, né? Com certeza, Joana era amiga da esposa de Pilatos, ou pelo menos se cruzaram em algumas festas. Então, o posicionamento dela, a voz dela, é algo também impressionante, essa coisa dela tentar colaborar de algum jeito, tentar resolver a situação de algum jeito, mas não estava nos planos de Deus que fosse resolvido por ela, né? Essa é a grande questão. Mas ela tentou, ela fez ali. E a mulher de Pilatos é uma prova viva de que algumas mulheres tinham, dependendo da sua posição e da sua classe social, tinham acesso a diversas regiões, a diversas áreas em que o senso comum pensa que é apenas masculino, como, por exemplo, os tribunais. Há muita gente que pensa que o tribunal não existem mulheres. Sim, as mulheres podiam ir aos tribunais. Não todas, mas algumas, aquelas de classe social mais elevada. Há aqui uma questão no chat da Keila que diz que gostaria de ouvir a professora falando um pouco mais sobre a atuação de Jesus junto às mulheres, apoiando a valorização e dando voz a elas, dirigindo-se a elas, ouvindo-as e enviando as mulheres na programação do Evangelho. Obrigada, Keila. Vamos lá. Outra questão que eu acho que é muito importante quebrarmos, outro paradigma, além desse paradigma de que as mulheres eram pobres coitadas que não faziam nada e não podiam ter voz nenhuma, é exatamente isso. Jesus não foi ele que abriu um espaço para as mulheres. Tem gente que diz isso, eu já vi em muitos livros, Jesus abriu realmente a possibilidade da mulher ter voz, Jesus então deu liberdade à mulher. Não, Jesus já nasceu num período onde as mulheres já tinham conquistado muitas liberdades. Qual a diferença dele? A diferença dele é que ele aceitava isso com naturalidade. Jesus foi criado no meio de mulheres, né? O livro de Lucas deixa muito claro isso, né? O Evangelho de Lucas mostra quantas mulheres conviveram com Jesus desde o seu nascimento. A gente tem a Maria, a Isabel, a Ana, a profetisa Ana, as irmãs de Jesus, as tias de Jesus, mulheres que conviveram com ele o tempo todo. Ao mesmo tempo, no livro de Mateus, na genealogia de Mateus, nós vimos 5 mulheres na genealogia. Mulheres que até têm origens étnicas diferentes, como as mulheres moabitas. E a gente começa a observar que Jesus, ele tinha, então, digamos assim, um carinho realmente muito especial pelas mulheres, mas mais do que isso, ele compreendia as mulheres. Isso estava no sangue dele, vindo por Maria. Jesus recebeu no seu sangue, na sua dinastia, na sua descendência, sangue de mulheres que tinham sido prostitutas, sangue de mulheres que tinham sido
vistas como prostitutas, que vai ser como Tamar, sangue de mulheres como Raabe, o sangue de mulheres como Betsabá, que também foi tão mal vista, e na verdade era apenas uma mulher de Judá, a partir de onde Deus programou o nascimento da descendência de Davi. E o que a gente consegue observar isso? Quando Jesus vai falar, por exemplo, com a mulher adúltera, será que ele já não lembrou das histórias que foram contadas por Maria para ele sobre as antepassadas, as tataravós de Jesus, que também tinham sido acusadas de adultério, e de repente ele estava lá tendo que observar aquela mulher também acusada de adultério? Quando Jesus vai falar com a Sírio-Fenícia, será que ele também não lembrou das histórias de Ruth, de Tamar, que lhe foram contadas? Com certeza, Maria teve um papel muito importante em toda a educação de Jesus. Toda mulher judia tem. A mulher judia é aquela que primeiro ensina todos os contextos, os conteúdos religiosos para os filhos. E foi assim com Jesus também. Jesus não aprendeu do nada, ele não nasceu sabendo tudo. Ele começou a caminhar na religião judaica a partir das histórias que ele ouviu de Maria. Então, sim, Jesus tinha um contato muito forte, Keila, com as mulheres. Jesus tinha um carinho muito grande por elas. Jesus as ouvia, como ouviu Maria de Betânia, como ouviu Marta de Betânia, como ouviu a mulher Sírio-Fenícia. E essas mulheres tinham um carinho muito grande por ele também, porque foi Maria de Betânia que percebeu a tristeza de Jesus e foi ungí-lo justamente com um nardo, que é um tranquilizante, naquele dia que Jesus estava já desesperado, que ele já estava quase pronto aí para morrer, e ele sabia disso. Ela teve essa sensibilidade. As mulheres tiveram a sensibilidade de acompanhar Jesus o tempo todo até o Calvário, coisa que os homens não fizeram. As mulheres que tiveram também a coragem de ir de madrugada no túmulo e passar o sábado preparando os aromas. Então, realmente, era uma via de mão dupla. Ele era muito apaixonado por essas mulheres e elas correspondiam a esse amor também. Temos cerca de 5 minutos para terminar. Eu tenho a impressão que a Ana Pires tinha levantado a mão, não? Quer pôr a sua questão rapidamente, por favor? Depois temos aqui ainda uma outra questão no chat e vamos fechar. Diga, Não é diga. propriamente uma questão, é mais uma consideração. É uma pergunta que eu me tenho feito muitas vezes. A pergunta é: a quem é que verdadeiramente interessa o silenciamento das mulheres? Não é? Qual o objetivo? Por que razão? Será que há alguma questão de, não sei, de alguma insegurança ou algum medo de ideias novas ou de ideias diferentes? E esta tem sido uma pergunta que eu tenho sempre colocado, talvez também ao longo do meu ministério, a razão pela qual nem sempre à mulher é dada a mesma liberdade, as mesmas oportunidades, não só no ministério, mas também fora, claro, em termos até sociais. A quem é que interessa de facto o silenciamento das mulheres? É só um questionamento que eu não sei se há solução para isso. Como o Rubem também perguntou isso agora há pouco, né? Realmente é uma situação que temos talvez muitas respostas. Não há uma única resposta. Talvez no início isso tenha sido realmente por um medo de tomarem o lugar, tomar a frente, né? Uma questão de disputa de espaços mesmo, isso pode ter sido. Atualmente, em alguns casos, também pode ser o medo da disputa dos espaços. Em outros casos, eu até acredito que tanto homens quanto mulheres, eu não vou dizer que isso vem apenas de homens, não, mas alguns também culturalmente já têm incutido tão fortemente em sua mente que as mulheres não devem ter essas posições, que eles simplesmente continuam defendendo sem nem raciocinar muito a razão do porquê estão fazendo isso. Há mulheres que também vão defender que elas não têm que ter posição nenhuma, que a melhor coisa que elas têm que fazer é servir o cafezinho depois do culto. Outras não, outras querem ter a possibilidade de ter um reconhecimento da sua função, outras querem realmente passar por uma ordenação. Então,
Então, da mesma forma como as mulheres não têm a mesma forma de encarar esta situação, algumas vão pleitear a ordenação, outras não querem ordenação, mas querem pelo menos poder ter uma posição de liderança, poder continuar ensinando na igreja, outras querem fazer só o cafezinho. Da mesma forma, os homens também. Alguns sabem a verdade e se colocam realmente, não, nós, se deixarmos isso acontecer, a gente pode perder a nossa posição. Outros podem simplesmente não ter nenhum raciocínio a respeito e simplesmente manter um posicionamento, uma prática que já existe há séculos, então vamos manter, porque é isso que eles consideram que é o correto. Ok, uma questão só última, mesmo para concluir, não temos tempo para mais. A Vanise, que está a fazer doutoramento em estudos de género no ISCSP, da Universidade de Lisboa, diz que gostava de saber a sua percepção sobre o fundamentalismo religioso brasileiro contemporâneo que se alia à extrema-direita, tenta e tem conseguido resgatar o silenciamento das mulheres em vários segmentos religiosos no Brasil. Eu peço um esforço para ser concisa, por favor, para não esticarmos muito o tempo, se for possível. Obrigado. Vanise, eu realmente não vou poder explanar muito aqui a respeito, até que é um assunto realmente meio complicado, mas também, da mesma forma como disse a Ana Pires, não é um posicionamento único, tá? Existe sim um grupo de extrema-direita que tem advogado muita não participação em cargos de liderança da mulher, a mesma mulher deixar de estudar, a mulher ficar mais em casa, cuidar dos filhos, mas há também grupos de extrema-direita que não são tão radicais assim. Então, eu acho que isso também não é uma resposta única que eu posso te dar a respeito desse assunto. Já falando, aproveitando aqui sobre isso, no caso da Vanice e outros que talvez tenham perguntas e não deu tempo aqui de responder, apesar de eu ter até falado bem rapidinho, vocês podem mandar as perguntas para mim, tá certo? Eu tenho uma página que é lidsmeyer.pro, lá tem o contato. Se você mandar ali uma pergunta que você quiser fazer, eu tenho todo o prazer de tentar responder. Talvez eu não saiba todas as respostas do mundo, mas se eu não souber, eu pesquiso, até encaminho onde você pode encontrar a resposta adequada à sua pergunta. Então, é só procurar lidsmeyer.pro. Vou colocar no chat também. Ok, muito obrigado. Só duas informações antes de fecharmos. De hoje a um mês, exatamente no dia 13 de março, vamos ter aqui uma nova conferência com o título Trajetórias do Protestantismo em Portugal, Convergências e Divergências no Contexto Europeu, proferida pelo Dr. Timóteo Cavaco, que é o atual presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, mas que é também um académico. E queria também dizer que estas sessões são sempre gravadas, são editadas e colocadas no YouTube da Ciência das Religiões. Portanto, poderão procurar lá no YouTube, na página Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, e irão lá ver ou rever, se quiserem, não apenas esta, mas todas as outras conferências deste ciclo que estamos a fazer, e estão todos convidados para, daqui a um mês, voltarmos a estar juntos. Quero agradecer muito à professora Lídice, muito obrigado pela sua excelente exposição, à presença de todos e todas também. Até ao próximo mês, se possível. Até breve, até sempre.